Queria reforçar as palavras do Luiz Gustavo, nosso amigo LG, que colocou a ênfase que o Rodrigo também colocou, né? Eu acho que a gente sente que existe um diagnóstico muito bem feito por parte tanto do secretário, uma clareza no problema, uma clareza por parte também do prefeito em relação ao tamanho do problema. Acho que isso é um primeiro passo bastante significativo. A questão é que eu vou tentar não repetir o que o Rodrigo já colocou, mas eu, eu acho que a gente precisa ter um olhar, né, da cena do ano passado e desse ano, né? Se a gente observar que no ano passado, quando a gente estava no pior cenário, né, a gente não chegou a ter escassez de leito no tamanho que a gente está tendo agora, né? A gente tem que entender também que quando a gente estava numa situação semelhante no ano passado, em termos de ocupação, né? Estava até melhor um pouquinho, estava ligeiramente melhor. A gente não chegou no ano passado a ter uma situação como essa que a gente está vendo agora, embora tivesse escassez de EPI, uma série de questões de escassez, mas primeiro que era uma situação que ainda a gente tinha algumas alternativas dos hospitais de campanha, ainda que eles não fossem tão resolutivos e tudo mais. A gente tinha essas possibilidades. Mas, como a gente está tendo hoje, eu acredito que, como colocou o próprio é, é, secretário, né, o número de leitos, mais de 100 pacientes aguardando vaga só no sistema municipal de saúde, sendo que 25 deles estão entubados, isso a gente não chegou a conviver. Quando a gente estava no pior cenário no passado, a gente estava com uma situação de isolamento maior que a gente está hoje. Então, não é razoável a gente acreditar que alguma mudança que não for muito maior em termos de distanciamento social coletivo vai resolver o problema atual, né? E nesse sentido, eu tenho que reconhecer que o município se esforçou em alguns momentos em se antecipar ao Estado de São Paulo. Isso, do ponto de vista político, não é tão simples. A gente tem uma questão na Federação Brasileira que é muito séria. Temos um presidente que tem uma postura que faz enfrentamento político com os estados e com os municípios que se propõem a medidas de isolamento coletivas mais intensas. Então, nós temos que reconhecer a dificuldade política disso, a dificuldade, inclusive, de comunicação com a própria sociedade e com os próprios atores econômicos. Então, acho que isso não é simples. Mas, de qualquer forma, vai ser necessário se tomar uma medida mais intensa, ou seja, as pessoas não gostam de falar o termo lockdown, mas é isso que tem que ser feito. Não dá para não fazer alguma coisa nesses termos. Na Inglaterra, quando houve a emergência da linhagem B117, que tem uma taxa de transmissão maior que as anteriores, em torno de 60%, é o mesmo valor, mais ou menos, que tem de aumento na transmissibilidade da linhagem P1 que nós temos aqui. Logo no início, eles já começaram, quando identificaram o tamanho do problema que haveria, já fizeram um lockdown para tentar conter a situação, e mesmo assim demorou um certo tempo para controlar o problema. Nós temos uma linhagem aqui, a P1, que está circulando, obviamente, no estado de São Paulo, foi o que causou o problema em Araraquara, e hoje é o que está causando o problema em Campinas, com certeza, ainda que nós não tenhamos um sequenciamento de muitas amostras, por óbvio que é a P1 que está causando esse problema aqui em Campinas, inclusive pela mudança de faixa etária, que já foi comentado por vários que me antecederam, etc.
e essa velocidade com transmissão. Eu, por exemplo, atendendo pacientes, né, eu atendo lá no Mário Gatti, a gente via casos na família, não ocorriam muitos casos, eram um ou dois ou três. Agora eu estou internando o pai, a mãe e o filho no mesmo dia, os três juntos. E o irmão, e mais não sei quem, está em casa com quadro de síndrome gripal. Então a gente identifica claramente a velocidade de transmissão, a transmissibilidade, né, é muito maior. Então a gente não pode achar que a gente vai controlar a doença usando o mesmo nível de isolamento que a gente teve ano passado. Ela é 60 vezes, desculpa, 60% mais transmissível. Então, o nosso isolamento tem que ser na mesma proporção. Senão a gente não vai conseguir impactar de maneira a chegar num RT, que é a taxa de transmissão, de novo para 1. Se a gente estava no final do ano passado já um pouco maior do que 1, que estava aumentando a curva, com a introdução da P1, a gente tem que fazer um isolamento maior que a gente fez durante a pior parte do ano passado. Então, na minha avaliação, eu acho que o lockdown ele é inevitável. Sobre a questão do transporte dos trabalhadores, eu concordo com o Marcos Miele, eu acho que é um problema bastante complicado, mas eu entendo que se houver uma mobilização por parte do setor de transportes da secretaria do município, né? Eu acho que é possível imaginar, por exemplo, a compra de serviços específicos para transporte dos trabalhadores, visto que os ônibus que são coletivos não vão estar trabalhando para o transporte de pessoas, não é? Eu acho que eles vão, por pessoas não da área da saúde, a gente pode, eu acho que é totalmente factível se imaginar uma logística específica para o transporte das pessoas que trabalham na área da saúde, né? Uma outra questão que eu acho que vai ser necessária, visto que, como o próprio Rodrigo colocou, que eu concordo plenamente, já está encomendado os casos da semana que vem serem bem maiores que o desta, ainda que com as medidas adotadas, porque os pacientes já estão com os vírus nos seus corpos e eles estão trabalhando para agravamento da situação. Então, as próximas semanas já está previsto a manutenção do agravamento do número de leitos, etc. Então, acho que não existe possibilidade de, com o mesmo número de leitos, se manter minimamente viável o sistema. Então, eu acho que seria o caso de pensar em os hospitais terem aumento do número de leitos de maneira a criar novas áreas, por exemplo, talvez reativar hospitais de menor complexidade para permanecer nos leitos de retaguarda, onde tem possibilidade de ter em canalização de oxigênio, etc., ampliar pelo menos leitos que possam ter uma rede de oxigênio, porque é uma demanda que não acho que é tão fácil ser criada de uma hora para outra. Então, eu acho que pensar em ampliação de leitos para outros locais onde a gente não tem ainda, ou seja, reativar a ideia de hospital de campanha, ou até, como já foi colocado pelo próprio prefeito, o AME era um espaço que estava sendo utilizado e que não está sendo usado mais, pensar em ambulatórios e serem transformados em leitos, eu acho que vai ser necessário uma adaptação disso nas próximas semanas, né? Bom, e por fim, eu queria eu acho que essas medidas vão acabar sendo necessárias, tá? De lockdown mesmo e de expansão de leitos. Eu acho que seria interessante, para poder esse fluxo ser alinhado, né, definir melhor os critérios, né, os protocolos, de quais que o nível de complexidade de cada tipo de leito pode acolher, né? Para isso, por exemplo, as unidades de saúde do município poderiam adotar critérios para poder permanecer com os pacientes
né? E criar protocolos mais claros de qual que é o tipo de paciente, quais as medidas adotadas para cada nível de complexidade. E, por fim, que eu acho que é uma coisa que eu tenho falado muito, essa semana foi publicado o novo guia de vigilância e controle do Covid, publicado pelo Ministério da Saúde, onde tem um capítulo inteiro que trata da questão do rastreamento e isolamento de contatos. Essa ferramenta a gente não tem utilizado e eu tenho certeza que, obviamente, que não acho que evitaria uma situação como estamos passando atualmente, mas com certeza algum impacto para que a gente pudesse minimizar um pouco, a gente conseguiria. Eu acho que a gente tem sempre que pensar que o Covid ele não tem uma única bala de prata que vai acabar com esse vírus, mas sim a gente tem que fazer uma ação integrada de várias ações para tentar conter a transmissão dessa doença